Olá a todos que me acompanham. Hoje eu iniciarei uma série onde eu vou analisar junto com você a estrutura da pregação de alguns pregadores, os mais conhecidos pregadores do Brasil. Hoje nós vamos ver a pregação do pastor Silas Malafaia. Isso é hoje, mas futuramente, mais na frente, nós temos aí o reverendo Hernandes Dias Lopes para analisar a estrutura da sua pregação. Podemos falar do Augusto Nicodemos Lopes, Gessé Góes e tantos outros pregadores. A intenção de fazer essa análise, analisar a introdução, analisar o desenvolvimento, a conclusão, qual é o objetivo? É de mostrar a você, na prática, como esses pregadores renomados trabalham a estrutura e a construção da sua pregação para quê? Para que isso venha, de uma certa forma, facilitar, lhe ajudar, porque vai ser feito na prática. Hoje aqui eu estou com um vídeo do pastor Silas Malafaia, uma pregação dele, e eu vou te mostrar como é que ele faz. Isso eu nunca vi em lugar algum, acho que é uma coisa assim nova, nunca vi, e eu acho que você também nunca viu, então é interessante. Fique comigo até o final, para você não perder nada. Então, voltando aqui, hoje nós vamos analisar a pregação do pastor Silas Malafaia. Obviamente que eu não vou analisar tudo hoje por causa do tempo, mas eu vou ver a introdução. Vamos ver como que ele construiu a introdução da sua pregação. Saber fazer a introdução é de extrema importância. Por quê? Porque se você errar na introdução, o público não vai te ouvir, não vai dar atenção, não vai estar interessado no que você tem para dizer. Às vezes você tem um conteúdo maravilhoso, às vezes você tem uma mensagem interessante, uma mensagem maravilhosa, mas se você não trabalhar bem a introdução, as pessoas não se interessarão pelo conteúdo. Já imaginou um pregador falar e ninguém dá ouvido, ninguém está interessado no que ele tem a dizer? Isso acontece muito. Isso acontece todos os dias. E acontece por causa do quê? Acontece por causa de uma introdução deficiente. Mas se você pegar a dica que eu vou te dar, se você entender essa dica de hoje, de como elaborar a introdução, porque eu vou te mostrar na prática como que Silas Malafaia fez, se você colocar em prática, você será capaz de elaborar introduções irresistíveis, ok? Então, o tema da mensagem que o pastor Silas Malafaia prega, e eu vou já rolar o vídeo para você ver, é esse: quando Deus quer agir. Esse aqui é o tema da mensagem, quando Deus quer agir. Agora nós vamos analisar, em primeiro lugar, como eu disse, vamos analisar a introdução da mensagem. Veja o vídeo. Diz Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Você pode repetir essa última frase? Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir a ação, a operação e o agir de Deus? Mas a verdade, eu queria fazer algumas considerações sobre esse agir de Deus para injetar no seu coração ânimo e fé para você crer nesse texto que você acabou de ouvir. Que não basta você ler, precisamos crer que isso aqui é uma verdade absoluta. Deus, através do profeta, está dizendo: olha, eu sou antes de tudo, de qualquer coisa. Eu sou Deus, eu sou eterno.
operando eu, quem é que vai impedir? Quem é que pode impedir o milagre de Deus para a sua vida, a ação de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida? É isso que está tratando aqui. Então eu quero dizer para você uma coisa, que quando Deus quer agir, quando Deus quer operar na nossa vida... Pronto, deu para ouvir o vídeo, uma partezinha, isso aí é a introdução. Você observa você que logo após a leitura do texto, né, ele leu lá o texto em Isaías, logo após fazer a leitura do texto, o pastor Silas Malafaia, ele lança a seguinte pergunta: quem pode impedir a ação, a operação e o agir de Deus? Ele faz essa pergunta, depois ele diz assim que vai fazer algumas considerações, mas na verdade ele faz uma paráfrase do versículo, ou seja, paráfrase ler o versículo não do jeito que está escrito no texto, mas com as suas próprias palavras, usando palavras diferentes, mas falando a mesma coisa. E aí mais na frente, o que ele faz? Ele faz a mesma pergunta, né? Como ele abriu a introdução, ele faz a mesma pergunta, só que ele torna ela mais pessoal. Ao invés dele dizer quem pode impedir a ação, a operação e o agir de Deus, ele diz quem é que pode impedir o milagre de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida. É a mesma coisa. Ele só tornou ela mais pessoal através de um pronome possessivo sua. Quem pode impedir o milagre de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida. O que foi que ele fez aqui? Bom, ele fez perguntas. Observe que lá ele abre fazendo perguntas. Quem é que pode impedir a operação? Quem é que pode impedir a ação, a operação e o agir de Deus? Depois, para fechar a introdução, ele torna essa pergunta pessoal e ele faz ela de novo, um pouquinho diferente, dizendo: quem é que pode impedir o milagre de Deus na sua vida, a ação de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida? O que foi que ele fez? Perguntas? Vamos ver aqui o finalzinho. Roda o vídeo de novo. Quem é que pode impedir o milagre de Deus para a sua vida, a ação de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua vida? É isso que está tratando aqui. Então, você viu aí a introdução da pregação do pastor Silas Malafaia. Eu até falei, ó, ele fez uma introdução muito econômica, porque a introdução dele foi breve, deve ser breve, mas eu achei que ela foi muito curta, muito breve, muito rápida, mas está valendo. Uma boa introdução, válida, introdução válida, né? Introdução válida. E ele faz perguntas. Então, começar a introdução com perguntas é uma excelente opção. Deixa eu dizer só uma coisa para você. Não é sempre que você vai começar introduções com pergunta. Não é todas as introduções que devem ser feitas do jeito que eu vou te ensinar aqui. O que eu vou te ensinar aqui é uma das muitas formas de construir a introdução. No caso dessa pregação do pastor Silas Malafaia, em particular, essa daqui ele elaborou a introdução fazendo perguntas, interrogações, mas não necessariamente todas as pregações dele vai ser assim. Haverá introduções de outros tipos, de outras maneiras, e nós vamos também ver outros pregadores, como eu já falei, o Hernandes Dias Lopes, Augusto de Podemos. Vamos ver como é que eles estruturam as suas pregações, e dentro desse espaço de tempo vai ter outras formas, com certeza, de elaborar introduções, e nós vamos estar explicando aqui, né? Então, no caso dessa pregação, o pastor Silas Malafaia, ele optou por essa forma de fazer a introdução com perguntas relacionadas ao tema. Então é isso daí. Como eu disse antes, né, começar a introdução com perguntas é uma excelente opção. Por quê? Porque perguntas, elas despertam o interesse do ouvinte. Quando você pergunta, por que há tanta gente passando necessidade? Como não viver preocupado? Como vai a sua vida? Repare que essas perguntas,
elas têm poder de envolver as pessoas em um laço emocional. O Dr. James Braga, citando W. R. Sangster, que era um pastor de Westminster Hall, ele diz que a introdução ela precisa o quê? Precisa ter garras de ferro para prender a atenção do ouvinte. E perguntas levantadas na introdução, perguntas relacionadas ao tema da mensagem, que elas são feitas logo na introdução, levam os ouvintes ao que? A ficar com vontade de ouvir até o final com bastante atenção, que desperta o interesse. Eu vou aqui exemplificar outra pregação iniciada com perguntas, não é do pastor Silas Malafaia, é de um outro pregador. Naquele dia, aquele pregador, o tema da mensagem dele era como enfrentar a perda de um ser querido, de um ente querido. E a introdução dele foi feita com base também em interrogações, em perguntas. Ele diz no início assim, eu vou ler exatamente um pedaço da introdução dele, baseado em perguntas. A morte é injusta e cruel. Que sentido tem a morte de um filho querido? Que sentido tem a morte de um jovem na plenitude da vida? Que sentido tem a morte de um pai que deixa seus filhos para trás? A morte não tem sentido. Pronto, essa aí foi a introdução do meu colega pregador da Palavra de Deus, do meu companheiro de pregação, colega de classe, vamos dizer assim. Então, aqui eu quero deixar uma dica para você. Faça introduções que tenham perguntas relacionadas ao seu tema de pregação. Quando você for elaborar, construir a introdução de uma mensagem, você pode e deve fazer perguntas intimamente ligadas ao tema que você vai pregar. Agora, uma coisa muito importante que você não deve deixar passar desapercebido é quando você faz perguntas na introdução. Você pegou a sua introdução, você elaborou ela com esse sistema, essa maneira de perguntas, de interrogações. Aí é o seguinte, aí você fica obrigado, né? Você fica obrigado a dar respostas. As perguntas que você fez na introdução, você tem que respondê-las no desenvolvimento. Ou no desenvolvimento ou na conclusão. Vai depender do tipo de esboço, se o esboço é indutivo, se é dedutivo e outras coisas. A gente vai estar falando mais sobre isso daí mais para frente. Mas uma coisa é certa, você não pode fazer perguntas na introdução e esquecer as perguntas. Não, você tem que respondê-las durante o decorrer da pregação. Porque você não pode levantar as perguntas na introdução, não responder as perguntas de forma alguma e deixar o povo ir para casa com as dúvidas. Entendeu? O fato é esse. As perguntas levantadas na introdução, elas devem ser respondidas, no mínimo, no desenvolvimento do sermão. Ok? Se esse conteúdo, eu estou terminando por aqui, eu acho que já deu para me ajudar, deu para você ter aí uma noção. Né? Se esse conteúdo foi interessante para você, eu te peço para você compartilhar nas redes sociais. Quem sabe outra pessoa do outro lado lá, né? Alguém que está precisando desta informação simples, mas poderosa, ok? Compartilha, comente, divulgue, porque você vai me ajudar bastante. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até a próxima.